a gente diariamente aqui no Grupo Diário, na sua Rádio Diário, a gente ouve pessoas, a gente conversa com pessoas a respeito de assuntos que estão mexendo com a sociedade, que estão começando a fazer com que a sociedade debata os assuntos. A gente joga o assunto no ar, traz os convidados, traz especialistas para debater tudo isso, porque você é quem ganha com isso. E hoje nós temos um assunto que é muito importante, né, Paula Litaif, como todos da manhã, a gente já pode até começar já, que por 19 votos favoráveis, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram, na tarde de ontem, o projeto de lei do governo do estado que autoriza o estado a contratar funcionários temporários para as áreas de saúde e para a Universidade do Estado do Amazonas. A população é testemunha que, ao longo dos anos, aqueles trabalhadores terceirizados da saúde se manifestaram, reclamaram, denunciaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de atraso. As empresas diziam, as empresas terceirizadas de saúde diziam, o governo não me pagou ainda. O governo dizia, já paguei sim. E aí começava uma discussão que só quem sofria mesmo era aquele trabalhador lá da ponta, aquele que estava aí recebendo até ordem de despejo da sua casa lá. Bem, e esse problema não é de hoje, hein? Não é do governo que está aí, não. É um problema que já vinha de anos. E aí o governo colocou esse projeto de lei para a avaliação dos deputados e isso foi aprovado. Só que tem problemas. Problema número 1, o serviço público afirma para entrar no serviço público somente mediante concurso público, salvo algumas exceções. 2, a questão da lei de responsabilidade fiscal. Bem, eu fiz essa abertura porque nós já temos a participação dos nossos convidados, o quadro aqui está completo, peço até para a imagem abrir para mostrar para você da Record News Manaus, olha como é que está aí, está bem cheio aqui também, eu estou no cantinho também com a nossa Paula Litaif. E, Paula, esse é um assunto que está chamando a atenção de muita gente. O Amazonas 1 fez uma reportagem bem interessante colocando alguns impedimentos e agora a gente começa a discutir isso com os convidados. Sejam todos bem-vindos, eu vou citá-los. Aqui a deputada Joana Dark, ela é líder do governo na Assembleia Legislativa, primeira mulher a ter esse cargo. Deputada Joana Dark, bom dia, muito obrigado por sua presença também. Temos a presidente não sei se é presidente do sindicato, Sim. É presidente do sindicato, que é a Graciete Mouzinho, é do Sindiprivi, e está conosco aqui também, e um outro deputado estadual que foi o relator desse projeto todo, que é o deputado Saulo Viana, a quem também nós o agradecemos pela presença. Paula Litaif. Tudo bem, deputados? Vamos começar aqui pela deputada Joana Dark, que é a líder do governo. O deputado Saulo Viana é o vice-líder, mas é importante a gente concentrar aqui a informação. De toda forma, só para a gente explicar aqui como a gente pode trabalhar essa questão das respostas. Vocês podem também depois falar após a deputada, tá bom? Primeiro, a gente precisa saber o contexto da necessidade que surgiu a proposta do governo em enviar para a Assembleia Legislativa a contratação dos temporários. Como surgiu, houve um debate, parece-me aí que o Ministério Público do Trabalho também atuou nessa questão em reuniões. Eu queria que a senhora pudesse explicar quanto tempo passou para haver essa definição. Então, esse ano, um dos principais problemas enfrentados pelo governo e pelo Poder Legislativo é a questão da saúde dos trabalhadores. E a gente sabe que a questão dos trabalhadores, ela influencia na prestação do serviço para as pessoas. A gente teve aí várias manifestações, várias vezes os trabalhadores que estavam nas mãos porque não tinham recebido, nos procuravam e a gente sempre se comprometeu de trazer soluções, não uma solução, mas várias soluções. E aí a gente tem uma terceirização que ela vem há anos acontecendo, isso de certa forma prejudica, porque acaba que esse modelo, a gente sabe que ele não funciona quando ele pega muita parte da saúde e se terceiriza, e os trabalhadores acabam ficando, de certa forma, na mão. Primeiro, a gente recebeu no governo um governo com atraso, ou com 3 meses sem o pagamento do ano anterior. Ou seja, isso foi uma primeira dificuldade enfrentada. A segunda, a gente tem aí empresas que recebem
e não pagam os seus funcionários. Depois demitem e não pagam essas verbas rescisórias. E a gente tem a questão dos pagamentos e o trâmite burocrático. Então, assim, foi a solução que nós encontramos. Eu gostaria até de explicar porque a gente não fez uma nova lei, a gente não está fazendo um novo contrato, a gente está alterando uma lei que já existe de contratação temporária de excepcional interesse público. E uma das prioridades nesse momento é resolver amenizando o problema da saúde, absorvendo diretamente esses funcionários, porque quando paga a empresa, paga o lucro da empresa, paga os impostos, os encargos que devem ser recolhidos e muitas das vezes se paga até 2 vezes. Se paga no contrato, a empresa demite aquele funcionário, depois o funcionário entra na justiça e aí o governo é condenado subsidiariamente e paga pela 2ª vez. Então a gente fala não só de amenizar e resolver aos poucos a situação dos funcionários, mas também de a gente trazer uma economia para o Estado no mês e uma economia a futuro. O deputado Saulo Viana, o senhor foi o relator aí desse projeto que foi aprovado. 19 parlamentares da Assembleia aprovaram. Eu queria que o senhor falasse da justificativa principal. A líder do governo já fez um resumo assim, de tudo do que aconteceu. Inclusive, eu olhava para a Graciete, que representa os trabalhadores nessas condições, e ela concordava em alguns pontos totalmente, né, como a deputada falava. Mas qual a justificativa quando você redigiu esse projeto, que a deputada fez questão de dizer que não é uma nova lei, mas uma organização, uma alteração, uma mudança na lei já existente? Bom dia a todos. Primeiramente, esse projeto, isso vem se discutido desde o começo do ano, como a deputada Joana D'Arc falou, o governo já começou com o problema de, por exemplo, ter 3 meses, né, de atrasos em relação às empresas terceirizadas na área da saúde. E aí é importante se explicar que o governo tinha um déficit orçamentário na saúde de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões. Tinha? Não tem mais? Não, no orçamento 2019. O que é isso? Estava previsto para o orçamento da saúde 2 bilhões e 400 milhões. Se você somasse todos os contratos, né, daria um valor de 3 bilhões e 300 milhões, ou seja, existia já um déficit orçamentário em relação aos contratos à questão da saúde. E uma dívida de aproximadamente 1 bilhão, ou seja, o rombo na saúde é de mais de 2 bilhões de reais. E desde o início, a equipe da saúde veio trabalhando e a gente participou de várias reuniões e várias discussões, né, de achar uma forma, da melhor forma de poder gerir a questão dos funcionários da saúde. Né? A questão dos terceirizados foi algo, né, que chegou ao ápice com essa questão de trazer muito problema por conta de falta de pagamento, o fluxo de caixa do governo para pagar as empresas naturalmente não pagavam seus funcionários, atrasos na questão de vale transporte, vale alimentação, que isso naturalmente ocasionava as greves, as paralisações, e por várias vezes a gente teve essa situação, inclusive na Assembleia Legislativa, várias vezes nós recebemos o sindicato e as empresas e as funcionárias das empresas terceirizadas. E aí é algo importante, por exemplo, como a deputada também falou, que eu particularmente acho assim, um absurdo fatos que ocorreram, como, por exemplo, o Estado hoje está condenado na Justiça do Trabalho a pagar mais de 30 milhões de reais por selite consórcio nas ações, né, de trabalhista por conta da falta de pagamento das empresas aos funcionários. E isso foi amplamente discutido e vem sido formado isso, e aí chegou esse entendimento de que a gente precisava alterar essa lei para que pudesse o Estado fazer essa contratação direta dos funcionários. E é importante ressaltar, Patrick, que é uma lei transitória, né? Por um período de transição para que o sistema não pare. Logicamente, o Estado vai contratar os funcionários das empresas terceirizadas para que possa ser feito os concursos públicos, para que fique, né, regularizado essa situação. Então, assim, a gente participou das discussões e era de suma importância para que pudesse, né, já de imediato resolver isso, para que o sistema não parasse e resolver a questão dos funcionários e aí poder, né, futuramente aí fazer um sistema misto entre concursados, terceirizados e OS. A gente ouviu os 2 parlamentares, né? E agora a representante dos trabalhadores da saúde, que durante nosso trabalho nas externas, nas ruas,
entrevistei bastante a Graciete, sempre com aquele cartaz, com aquela tristeza, ela e todos os outros que estavam lá. Vocês concordam com o projeto de lei do governo, vocês trabalhadores aí, mesmo que no regime desse o RDA chamado, Graciete Mouzinho? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sim, concordamos, porque com isso, o nosso trabalhador, o trabalhador que eu represento, né, ele sai desse sofrimento, porque é muito triste o que os trabalhadores estão passando. 4 meses de atraso de pagamento, 6 meses, que tem empresas que estão com 6 meses, né, e esses trabalhadores sendo despejados, passando necessidade, é um absurdo. Então, essa proposta, essa mudança aí, vem para que o trabalhador devolvam a dignidade desse trabalhador, o respeito. Porque é muito triste você ter que dar uma volta imensa para chegar na sua casa, porque a pessoa que você está devendo o aluguel já disse que você vai ter que desocupar o local. Então, você sai do trabalho cansada, com os pés doloridos, que você passou 12 horas trabalhando, aí você sai às 19 e tem que esperar até meia-noite para que a pessoa que você deve esteja dormindo para não cobrar de você. Sendo que também essas mães de família que estão com os filhos passando fome. Ontem eu recebi vários no sindicato chorando e pedindo, pelo amor de Deus, que resolvesse a situação. Então, assim, eu e os demais trabalhadores estamos felizes com essa mudança, porque sabemos que é temporário, mas você vai receber todos os meses, você vai poder estudar para se preparar para um concurso. Porque hoje a vida que eles levam, uma vida de escravidão. Tem empresas que se diz ser cooperativas que não pagam o piso salarial desse trabalhador, paga R$75. O plantão, o que ele vai fazer com R$75? Não dá para nada. E aí fica com esse trabalhador 1 mês, 2 meses e descarta ele. Aí coloca outra pessoa porque ele cobrou vale transporte, cobrou alimentação, porque esses trabalhadores, eles não têm vale transporte, eles não têm alimentação. Tem trabalhador agora, nesse momento, levando os seus filhos para dentro do hospital para pegar o café da manhã, o almoço para dar para esses filhos. Isso é muito triste, é doloroso, é humilhante demais para nós. Paula Litaif. Deputados, a gente sabe que o trabalhador ele quer ver o problema dele resolvido ali naquele momento, a curto prazo, obviamente, até por questões até de alimentação. Mas o que diz a Constituição Federal? Aí cabe a nós também questionar isso. A entrada pelo serviço público ela se dá mediante concurso, nomeação de comissionados para cargos de confiança, contratação temporária, mas mediante processo seletivo. A nossa preocupação é qual a segurança que será dada, a segurança jurídica e econômica que será dada a esses trabalhadores. Paula, é até um ponto que é muito importante a gente falar, e eu fico muito tranquila de falar desse assunto. Ontem, quando eu fazia a defesa do projeto lá na tribuna, porque eu trabalhei 8 anos da minha vida na PGM com isso, tratando exatamente dessas contratações temporárias. E o que eu tenho a falar para os trabalhadores, porque é a pergunta que está surgindo desde ontem. E aí, como que vai ficar a minha situação? E, por óbvio, a gente está fazendo essa alteração por conta da questão que existe hoje na saúde. Bom, a lei, as alterações que a gente aprovou ontem, elas possibilitam que possa existir a contratação quando o Estado ele tem uma medida judicial que o obriga, que não tinha essa previsão na lei, porque isso está acontecendo, e aí o Estado fica de mãos amarradas porque quer resolver e não consegue resolver por limitação legal. E a gente tem a situação que foi colocada, que é para resolver o problema da saúde. E uma das dúvidas é justamente, e aí, eu que trabalhei 8, 10 anos, ou que trabalho por um tempo, que sou técnico de enfermagem, por exemplo, eu vou ter garantida a minha vaga? Eu vou estar sendo absorvido pelo governo do Estado? E o que o governador Wilson Lima pediu que eu falasse para todo mundo? Que serão devidamente priorizados todas essas pessoas. Inclusive, o Estado está trabalhando uma forma de não se fazer o processo seletivo e fazer a absorção direta. Agora, é óbvio, na legislação, e isso nós vamos fazer. Hoje a gente está fazendo um indicativo ao governo e a gente vai estar também, durante essa semana, fazendo uma comissão de deputados para acompanhar todas as fases, o antes, o durante e o depois,
quando houver o processo seletivo, mas a própria lei diz que vai ser analisado o currículo, a capacidade técnica desse profissional. Então, dentro das regras do processo seletivo, a gente já, no edital, colocará que aquele tempo que o servidor trabalhou ali na unidade de saúde, ele vai contar para o currículo dele, mas nós estamos trabalhando para ter a absorção direta. Agora, por óbvio, os trabalhadores que trabalham bem, que cumprem suas obrigações, eles serão valorizados, e os que não trabalham, se houver situações, porque tem situações nas empresas que o trabalhador está ali na conta, mas ele não existe, e não é culpa do trabalhador, é culpa das empresas. Por óbvio, essas situações elas não serão absorvidas. Agora, aquele que trabalhou, aquele que dedicou parte do seu tempo para a administração estadual, que estava ali nos hospitais, que muitas vezes foi manifestar, que está passando por todas essas dificuldades, ele vai ser absorvido pelo governo do Estado. Qual o total de trabalhadores nessa situação, Graciete? Você que é do sindicato que representa eles. Olha, só da enfermagem, eles são mais de 4 mil. Aliás, 5 mil e poucos trabalhadores. Só enfermagem. No total pode chegar o quê? 10 mil? Sim, com os maqueiros, com o pessoal da limpeza, da alimentação, que todos são terceirizados, que trabalham no hospital. Pegando todos esses daí, chegam uns 10 mil. Então, a lei vale tanto para técnico de enfermagem. Vocês podem citar aí quais são as funções que serão contempladas? Importante, Paula, sobre esses números. Sim. O Estado tem hoje aproximadamente 10 mil funcionários terceirizados na área da saúde. Desses 10 mil, 6 mil são da atividade fim, ou seja, técnico de enfermagem, enfermeiro e médicos, né? E com essa contratação direta, vai ser economizado 3 milhões de reais por mês, por conta de que as empresas terceirizadas, naturalmente, elas cobram em cima do valor por funcionário, tem os encargos, os impostos e o lucro, naturalmente. Então, com essa contratação direta, vai gerar também essa economia para o Estado e, claro, a segurança para os trabalhadores. E aí, atividade meio, maqueiro, conservação e limpeza, enfim. Eu vou colocar uma situação que a gente tem acompanhado, isso não é de hoje também, muitos dos senhores sabem disso, das senhoras também sabem disso. Quando começou esse negócio de terceirização na saúde, eram as cooperativas lá atrás. E a ideia era tirar do Estado aquele sobrepeso nas contas, e você tinha, por exemplo, o pagamento de INSS, uma série de coisas. Tudo isso com terceirização lá atrás acabou. Começou com os médicos por lá. Bem, depois o governo viu que deu certo, daí começou a terceirizar tudo. E aí terceirizou segurança, terceirizou a alimentação, terceirizou a vigilância, no caso que já falei, e foi terceirizando tudo. Como é que uma coisa que era boa lá atrás, agora não está boa? Porque, deputado Saulo, a gente observa que o governo, o que ele está querendo fazer, e volto a afirmar, o governo não ficou de mãos, esse governo não ficou de mãos cruzadas ali esperando o negócio estourar de vez. Se eu falar em economia de 3 milhões mês, 36 milhões ano, não é? O Ministério Público, ele acompanhou isso? Vocês tiveram a participação do Ministério Público nessa elaboração, nessa discussão também? Até por conta do grande problema gerado ao longo do tempo, por greves, paralisações, né, os próprios funcionários e sindicatos várias vezes foram procurar o Ministério Público do Trabalho. Então foi formado, né, existe inclusive uma promotoria que acompanha, né, as questões da saúde, então isso foi amplamente discutido com o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, próprio TCE, Ministério Público de Contas, todos esses órgãos de fiscalização ali direitinho da conversa, né, para que isso pudesse, né, e assim, existe um compromisso, né, isso que é importante também, foi falado ontem, inclusive, que o Estado fez isso para não fazer mais concurso público. Não, é o contrário. Isso é uma regra transitória para que possa se fazer os concursos públicos. Deputado, então eu peço que o senhor dê uma licencinha, porque a gente precisa entregar agora para a Rede Record News Nacional, né, Paulo? E a gente vai voltar depois do intervalo conversando sobre esse ponto ainda da entrevista, não é isso, Paulo? A gente precisa ainda esclarecer muitos pontos, mas a gente continua pela Rádio Diário do Amazonas e também portais D24 e Amazonas 1. A gente volta já, até já.
Você está ouvindo Diário da Manhã, com Patrick Mota e Paula Litaifi. De volta, Diário da Manhã, na Diário FM. Agora 8h04, nós estamos na Rádio Diário 95.7, também pelos portais de notícias d24am.com e o Amazonas 1, conversando com os atores dessa importante alteração em uma lei, não é uma lei nova, e que foi aprovada pelos deputados. Conversam conosco aqui em nossos estúdios a deputada estadual líder do governo, Joana Dark, também a Graciete Mouzinho, que representa os trabalhadores terceirizados na área de saúde, e o deputado que foi relator dessa modificação na lei, posso chamar assim de modificação na lei, não nova lei, o Saulo Viana. O Paula Litaifi, você ainda há pouco, a gente nos bastidores conversava alguma situação, inclusive sobre empresas, como é que elas ficam, você levantou algum ponto também? Isso, ontem nós comentávamos aqui, eu e o Patrick, sobre a situação das empresas que estão com pendências para receber do governo, e isso já sabe que já vem de outras gestões, não é de agora. Como é que ficam aquelas empresas que passaram ali pelo processo de licitação, tudo legalizado? Como ficam as pendências com ela? O governo vai manter? Olha, é intenção do governo, porque existe um contrato, que o contrato ele seja devidamente pago na medida do que foi prestado serviço nas unidades de saúde. Agora, a gente tem uma situação. Existem empresas e empresas. Aqui eu estou fazendo uma medida de justiça. Existem aquelas empresas que cumprem um contrato, porque mesmo que o governo deixe de pagar, vamos supor, esteja 3 meses em atraso, as empresas têm que ter capacidade financeira para não deixar os seus funcionários na mão. Isso está no contrato, que foi assinado pelas partes. Então, assim, tem empresa que trabalha e arca com esse, o ônus, né, de você fazer a terceirização do serviço público, mas tem empresa que quando está no trâmite para se fazer o pagamento ali de 1 mês, ela não honra com os funcionários e quando recebe, não honra. Então, assim, as empresas que trabalham da forma correta vão receber na medida do que foi prestado. As empresas que não trabalham da forma correta, infelizmente, eu sempre tenho dito que elas devem sair do sistema. E, infelizmente, isso não foi um problema de agora, é um problema, inclusive, de décadas, onde a terceirização foi desvirtuada, porque era para ser apenas para atividade meio e foi para atividade fim. Isso está na legislação, na Constituição Federal, e agora a gente tem um grande problema para resolver, que é o que a gente está fazendo. Graciete Mouzinho, recorda pra gente, assim, em rápidas palavras, quando vocês estavam com salários atrasados, óbvio, vocês perguntavam primeiro da empresa, né? E aí, nosso salário? A empresa dizia o que naquela época, as empresas? A empresa passava a informação que o governo não tinha feito o repasse para elas, por isso ela não tinha honrado com compromisso com o trabalhador. E eu sempre batia na mesma tecla. Quando você entra para assumir uns profissionais e sabendo que o Estado ele coloca de 60 a 90 dias, que você teria que ter dinheiro, fluxo de caixa, e você com certeza deve ter mentido quando foi concorrer à licitação. Você falava isso para eles, né? Isso, sempre falei. E hoje está aí o caos que se estende, né, em relação aos trabalhadores, pagando por irresponsabilidade de muitos empresários. A deputada Joana Dark, líder do governo, falou uma situação que é verdade mesmo. No contrato com essas empresas terceirizadas, o pagamento, por exemplo, do mês hoje, em dezembro, o governo poderia pagar até 3 meses depois. Por isso que ela aqui afirmou que o cidadão dono da empresa, enfim, ele tinha que ter um recurso ali já sabendo disso, porque era isso, era até 3 meses. Não significa dizer que o governo ia pagar só daqui a 3 meses. Ele podia pagar antes, com a documentação toda colocada, mas ele tinha um prazo de até 3 meses para fazer esse pagamento. Paula Litaifi. Eu creio que isso esteja até dentro do contrato que eles Exatamente. fazem com o governo, essa necessidade de haver uma reserva e um capital de giro, senão ela não entra aí no poder público. A gente sabe que tem essas questões, todo mundo trabalha. As empresas que trabalham há muito tempo com o governo, prefeitura, enfim, sabem que existe isso. Agora, vamos falar aqui um pouco de lei de responsabilidade fiscal.
né, que também é uma preocupação. A gente falou um pouco dos trabalhadores e falou dessa questão da entrada do Ministério Público do Amazonas, porque o do Trabalho eu sei que participou de todas as reuniões, pelo menos é o que chegava aqui para as redações. Existe, vocês sabem disso, a questão da LRF, que compromete aí mais os gestores, né, do que a população. A contratação, pelo que eu li na lei, ela será colocada da forma como se esses trabalhadores fossem prestadores de serviço, como se fossem fornecedores. Isso aí conseguiria retirar da contabilidade pública a inserção desses valores pagos aos 10 mil trabalhadores, quando, né, após o processo seletivo, como se fossem funcionários do governo, né? Eles não seriam mão de obra, eles não seriam pessoal, não seriam gasto pessoal, e sim de fornecedor. A nossa pergunta, o nosso questionamento isso não é uma forma de aí, vamos dizer, colocar, manobrar a contabilidade pública? Isso não pode trazer problemas aí para o ordenador de despesa, que é o governador Wilson Lima, no futuro, como improbidade administrativa, enfim. O deputado que foi relator. É importante dizer o seguinte: o governo do estado hoje ele está acima do limite máximo, né, da LRF, né, em relação à despesa com pessoal, por conta de aí vários fatores que inclusive o governo herdou, como por exemplo reajuste de salário de categorias acima do que de fato era o estado suportava, né, e aí isso inclusive impacta, né, em várias situações no governo, inclusive pode impedir o governo de receber recursos federais. Sim. E até mesmo contrair empréstimo. E o governo tem feito, né, um trabalho pesado em relação a essa questão aí da lei de responsabilidade fiscal, por o que ela acarreta, fora o que o próprio gestor também é penalizado. E, inclusive, por conta disso, dessa questão aí da lei de responsabilidade fiscal também, esse trabalho que é importante frisar aqui, que as empresas terceirizadas, elas também entram, né? Elas incidem em relação à questão de despesa com o pessoal, né? Então, assim, isso também é um trabalho para que possa, aí, a longo prazo, diminuir, né? Que o governo possa, inclusive, a gente teve, né? Foi meio que não tínhamos alternativas por conta da lei do ajuste fiscal que foi feito esse ano, por conta dessas despesas com o pessoal. Lendo aqui o parecer conjunto da Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Obras, Patrimônio, Serviços Públicos, cada nome comprido, e Comissão de Assistência Social de Trabalho, eu noto aqui, deputados, que não houve apresentação de nenhuma emenda, né? Durante essa discussão lá na Assembleia. E essa situação de não ter havido nenhuma emenda, vocês conseguiram costurar bem, fazer o entendimento correto de todos lá, para que avançasse mais rápido? Seria isso? Então, na verdade, houve apresentações de emendas. Aqui está dizendo que não. Mas é porque o parecer da CCJ que analisa as emendas, foi o parecer no qual eu fui relatora. Quantas emendas foram? Foi apresentada uma emenda. Essa emenda foi discutida ontem. O que é que essa emenda ela solicitava? Que houvesse a contratação, a absorção dos funcionários da saúde. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Né? Só que no sistema. Só que assim, a gente não pode colocar isso numa legislação que não está tratando só desse problema da saúde agora. Está tratando de todas as contratações temporárias que existem no Estado. Inclusive as que existem há muito tempo. Então, isso ia gerar toda uma situação jurídica que não iria se dar para resolver e, legalmente falando, não seria possível. Qual foi o encaminhamento que nós fizemos? Que todos os deputados e deputadas, porque é nosso interesse que aqueles funcionários sejam absorvidos e sejam priorizados, nós vamos fazer essa comissão de acompanhamento e nós vamos conseguir também fazer o indicativo, e o governo quer que essas pessoas sejam priorizadas. Isso sempre foi muito deixado às claras com todo mundo. Agora sim, nós tivemos aí um êxito muito grande,
porque, muito embora a discussão seja polêmica em vários pontos, a gente conseguiu encontrar a convergência, entendendo que a gente estava ali com a solução nas nossas mãos e que essa solução, ela dependeria da gente, né? Então, a gente conseguiu dar essa resposta esperada há muito tempo, que a gente já costurava há muito tempo e que naquele momento dependia da gente, né? E a gente não poderia ser diferente de dar uma outra resposta para os funcionários. Sobre a questão das emendas, só, Patrick, para esclarecer também. Foi feita uma comissão conjunta, né, que foi essa que você citou, e teve a discussão na comissão, né? E inclusive o deputado Wilker apresentou na comissão, né, e foi rejeitado, e depois apresentou também em plenário, né, por conta de que já tinha sido discutido e foi apresentada a emenda e que, no caso, ela foi rejeitada por conta dessa... que basicamente é a obrigatoriedade da contratação dos que hoje já trabalham. Perfeito. Paula Litaif, a gente ainda tem uns 2 minutos, por conta dos demais convidados também. Qual o teu questionamento? Essas contratações de imediato envolvem 10 mil pessoas. Com certeza elas devem agora estar se questionando como é que vai se dar, em que período, em que prazo, uma vez que ano que vem, ano eleitoral, a gente sabe que existe aí os impedimentos da legislação. Então, a gente está aprovando isso, aprovou com muita pressa. Inclusive, a gente pediu a tramitação em regime de urgência, porque isso, e foi um compromisso assumido pelo governo, que antes de terminar o ano, eles já iriam começar a chamar essas pessoas, a fazer todo o procedimento para a chamada dessas pessoas. Então, assim... Ainda esse ano, antes de terminar, o chamamento acontece. Começar a organizar esse ano. A gente já tá quase praticamente no fim do ano, mas ter um cronograma de chamamento e fazer isso o mais rápido possível. Então, seria até esse mês, até o fim desse mês, então. Organizar isso até o fim desse mês. Gente, a gente quer agradecer muito a cada um de vocês. Graciete e Mozinho, muito obrigado por sua vinda aqui. Eu noto pelo teu semblante que você está bem mais aliviada, bem mais tranquila. Não pode, essa mulher quando tá braba na rua, não é brincadeira, não. Ela e com razão, diga-se, com razão. Muito obrigado, viu, Graciete e Mozinho, pela participação. Eu quero agradecer também pelo convite, né? E com certeza meus trabalhadores estão muito felizes e que o governo, né, venha, sim, honrar esse compromisso com todos eles, esses pais de família. Muito obrigado e tenham um bom dia, tá? Que tenhamos bom dia, dias melhores a partir de agora. Deputado Saulo Viana, que relatou o projeto, quebrou cabeça lá, mas enfim, conseguiu aprovação, 19 votos. Muito obrigado por sua participação, presença ao vivo aqui na Rádio Diário. Obrigado, Patrick, obrigado, Paula, obrigado a todos da Rádio Diário. E a gente está sempre à disposição. Acho que é importante, toda vez essas discussões, principalmente as que geram polêmica, a gente possa, né, contar os dois lados da história. E assim, o mais importante com os trabalhadores, principalmente que estão nos ouvindo, é que o nosso trabalho como Assembleia não terminou ainda nesse ponto. Como a deputada falou, a própria Comissão de Saúde, e aí vamos formar uma comissão para que a gente acompanhe também, viu, Graciete? Fique tranquila, que é o pós a lei, para que a gente possa principalmente priorizar esses funcionários que hoje já prestam serviço. E eu fiz questão de deixar a deputada Joana Dark, líder do governo, por último, porque, além de todo esse trabalho que a deputada tem, ela também tem um envolvimento muito grande com as causas animais. Dezembro está chegando aí, tem um dezembro verde, né, que é contra o chamado abandono de animais. O tempo está muito curto, deputada, mas a gente pede para a senhora aproveitar esses minutinhos aí para a senhora falar um pouco sobre isso também, que é uma causa que a senhora abraça com muita força também. Pela primeira vez, a gente tem uma lei sancionada no Estado que cria a campanha oficialmente do Dezembro Verde. O prédio da Assembleia, de forma pioneira no Brasil, foi iluminado na cor verde justamente para a gente chamar a atenção das pessoas que abandonar animais, além de ser crime, além de ser uma atitude cruel, é um problema grave de saúde pública, porque quando o animal está na rua, a gente tem um aumento das doenças zoonoses e a gente tem um impacto disso também na saúde. O que eu quero deixar a mensagem para as
pessoas é que castrem seus animais, é que não abandonem os animais e se vê abandonando que denuncie. E a gente está com a campanha nas redes sociais, o tempo é pequeno, mas quero agradecer a oportunidade de poder falar do Dezembro Verde e a oportunidade, principalmente, Patrick, de a gente poder esclarecer as pessoas de tudo que foi aprovado, de toda a luta que está sendo feita. Porque existe, infelizmente, uma disseminação de desinformação com vista de atrapalhar tudo que a gente está tentando organizar no Estado. Inclusive, fazer o reconhecimento aqui a Graciete, que eu não a conhecia, conheci esse ano. Foi uma mulher guerreira, muitas vezes lá na Assembleia, e que nunca se acovardou e sempre realmente falou em prol dos trabalhadores. E a gente sempre conseguiu construir esse diálogo de forma respeitosa. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade e estamos à disposição para voltar aqui mais vezes e fazer esse esclarecimento, independente de o assunto ser polêmico ou não. Muito obrigado a todos vocês. Acho que valeu pelo esclarecimento, né, Paula Lita? E ninguém faltou. Sempre... Significa dizer que está todo mundo querendo esclarecer mesmo as coisas. Porque tem gente que a gente faz o convite e a pessoa diz, não, vou aí sim. Dá 10 da noite, o cara não aparece. Ou até no mesmo dia, né? Pois é. A gente agradece a presença dos deputados e aí é importante a gente também acompanhar como é que se vai se dar a contratação desses funcionários, a gente né? pode até, no outro momento, né, conversar com Sim. eles todos.